Vamos abrir Deuteronômio, capítulo 6. O quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 6. Eu farei uma oração. Nosso Deus, pedimos a iluminação do Espírito Santo que habita em nós, proveniente da Tua graça. Lembre também dos nossos irmãos, onde eles estão reunidos, cultuando, ouvindo a explicação da palavra. Que o Senhor opere ali também, ó Deus, para fazer conhecida a Sua vontade para a Sua igreja, para os pecadores ainda não regenerados que estejam em nosso meio. No nome do Senhor Jesus, amém. Capítulo 6. O fim da lei é a obediência. Este, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, te ensinassem para que os cumprissem na terra que passais para possuir. Para que temais ao Senhor teu Deus e guarde os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nem dos deuses dos povos que houver redor de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destruas de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como o tentasse em Massa. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sobre juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem dito.
Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servo de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Amém. Meus irmãos, é bom que a gente lembre da ordem dos eventos. Primeiro, Deus salva o povo do Egito com Moisés, através do braço forte do Senhor. Depois que Deus salvou o povo, aí ele deu a lei. Essa é a ordem. Primeiro Deus salva e depois dá a lei. Essa lei então foi dada com um propósito, não para salvar, porque ele já tinha salvo do Egito, mas foi dada. E esse capítulo todo aqui, que não vou falar hoje, todo ele, mas esse capítulo todo fala do propósito da lei. Por que Deus dá a seus filhos a lei? E é o que nós vamos aprender aqui, pelo menos em algumas coisas eu poderei falar. O papel da lei de Deus na vida do seu povo. Qual a importância da lei para nós? Já que ela não salva, para que ela é útil? Para que ela serve? Então vejamos, o papel da lei de Deus na vida do seu povo. Em primeiro lugar, a lei de Deus determina o comportamento dos servos de Deus. Observe aí no versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus te ensinassem, para quê? Para que os cumprisse na terra a que passais para possuir. Então, são leis que vão dar diretrizes de como eu devo me comportar na nova terra, ou na nova estrada que eu estou agora. Ele me tirou de lá, me chamou das trevas para a sua luz, e agora quer que nós andemos na luz. E como é andar na luz? Então os mandamentos de Deus têm essa finalidade, de dizer: este é o caminho, ande por ele. Então esses mandamentos que estão em toda a palavra de Deus, eles são muito abrangentes, eles alcançam várias áreas da nossa vida, ou todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, a lei de Deus alcança as nossas obrigações para com o Estado, nosso estado da Bahia, a nossa cidade de Salvador, o nosso país. O nosso país tem leis e Deus quer que o servo do Senhor tenha um comportamento que glorifique ao Senhor em Salvador, na Bahia e no Brasil. Então Deus aqui nos dá algumas obrigações. Diz assim, Deus quer que a gente faça isso: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Aí ele cita algumas autoridades, quer seja ao rei, a gente podia dizer ao presidente, como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, aí pode ser os seus ministros, pode ser a polícia, pode ser o prefeito, o vereador, o senador, enfim, toda pessoa que está investida de autoridade.
quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem fazeis emudecer a ignorância dos insensatos. Então o crente, até onde for possível, ele deve ser uma pessoa submissa às autoridades do Estado. Ele deve obedecer. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. As leis do Estado que contraria a lei de Deus, não devemos obedecer, pois somos governados pela lei divina, mas vamos sofrer as consequências por desobedecer o Estado. Eu obedeço o Estado até que ponto? Até o ponto em que a ordem que o Estado me dá não contraria a vontade de Deus. Vocês lembram que no tempo dos apóstolos, o Estado, os judeus, os líderes judeus disseram aos apóstolos: nós estamos proibindo vocês de pregar o evangelho. Aí Pedro diz: importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas isso não livrou eles de apanharem. Eles tomaram a surra porque desobedeceram o Estado. Então, eu só tenho a autoridade do Senhor para desobedecer ao Estado quando o Estado me dá uma ordem que contraria a ordem divina. Mas, no geral, eu devo obedecer ao Estado. Segundo, a lei de Deus estabelece os princípios de formação da família e do comportamento dos membros da família que estão debaixo do senhorio. Qual é o meu papel como marido que Deus deseja? Qual é o papel sua, minha irmã, de esposa do lar? Qual é o papel do filho crente na família? Então Deus vai dizer normas. Por exemplo, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. E os maridos, amai vossas esposas e não a trateis com amargura. E os filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E os pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Cada membro da família, Deus tem um mandamento, tem uma ordem. Esse é o caminho que Deus quer que eu ande, que você ande dentro de casa. A lei de Deus dita nossa postura como empregado ou patrão. Então, na área trabalhista, se eu sou empregado, eu estou trabalhando para alguém, qual é o meu comportamento? O que é que Deus espera de mim? Servos, porque naquele tempo tinha pessoas que eram escravas, né? Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Então obedeça ao patrão, não servindo apenas sobre vigilância. Não trabalhe só quando ele está vendo, não. Trabalhe também quando ele não está vendo, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Então eu trabalho para esse patrão como se estivesse trabalhando para o próprio Senhor Jesus Cristo. Esse vai ser um empregado exemplar segundo Deus. E se eu for patrão? E se eu tenho empregados, como eu devo tratar meus empregados? Aí o Senhor disse: senhores, tratai os servos ou os empregados com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. A lei do Senhor determina a nossa postura no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Eu tenho que ter um comportamento correto na igreja para abençoar a igreja. Como é que eu devo agir dentro da igreja? Diz:
escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, quando você vai ler na Bíblia, Deus vai dizer várias coisas para mim e para você, como a gente deve se comportar, como servos do Senhor, libertos do Senhor. A palavra de Deus ordena como devemos tratar o próximo amigo e o próximo inimigo. Como é que eu trato uma pessoa que fica jogando lixo no meu quintal? Como é que eu devo tratar uma pessoa que fica me xingando, que fica me maltratando? Aí o Senhor diz: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Aí ele corrige, dizendo: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. A lei divina alcança o coração, as palavras e as ações do cristão. Quer dizer, Deus nos ordena e atenta para o que eu sinto, desejo, penso, mas também Deus atenta para o que eu falo e o que eu estou fazendo. Que o nosso comportamento dentro do nosso coração, nas palavras que falamos, diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. O crente tem de estar sempre direito na presença de Deus. A lei perfeita de Deus diz como devemos tratar o Senhor de maneira honrosa. Sim, ele falou do patrão, do empregado, do esposo, da esposa, e como tratar Deus. Como devemos tratar o Senhor? Ele disse: olha, não terás outros deuses diante de mim. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não farás para ti imagem de escultura, não se curvará a ela. Lembra de santificar o dia do Senhor. Então, Deus vai ditar várias regras para os crentes, como devem tratar o próprio Deus, como tratar os seus irmãos e como tratar o próximo. Qualquer negligência de nossos deveres, entristecemos o Espírito Santo e arranhamos a nossa comunhão com o Senhor. Quando eu não ando por esse caminho, se eu não estou andando por esse caminho que eu falei aqui, eu estou arranhando a minha comunhão com Deus. E o Senhor diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Então, quando eu não estou andando por esse caminho, eu estou sujo, eu não estou apto para estar na presença do Senhor. Uma vez que a nós é impossível observar integralmente os mandamentos do Senhor, não podemos ser salvos pelas nossas obras, mas somente pela fé na obra do Filho de Deus, que cumpriu perfeitamente a lei e recebeu a punição. Quando você vê esses mandamentos, a gente tende a chegar a uma conclusão: pequei contra o Senhor. Eu não consigo ser como Deus manda que eu seja. Isso é bom para a gente reconhecer que não é por obras que ninguém é salvo. O homem é salvo pela fé no Senhor Jesus Cristo. Se não fosse Ele morrendo na cruz em nosso favor, ninguém aqui se salvaria.
Mas agora, salvos, com a ajuda do Espírito, ainda que imperfeitos, nós tentamos andar no caminho do Senhor para agradar ao Senhor. Segundo lugar, o papel da lei de Deus na vida do seu povo. A lei de Deus revela como demonstrar respeito ou amor temor pelo Senhor. Vamos ver aí o versículo 2, leamos o 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Observaram o começo do versículo 2? Para que temais ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temer a Deus? Muitos vão ouvir lá no Velho Testamento, quem é você? Eu temo a Deus. O próprio Jonas, que estava mentindo, fugindo para Tarso, quando o cara perguntou, quem é você? Eu temo a Deus. Né? Então, o que significa temer a Deus? É respeitar. Deixa eu fazer algumas argumentações aqui. Certamente, se Deus se manifestar aqui, aparecer aqui, de maneira gloriosa, deve causar medo em nós. Mas o temor do Senhor envolve obediência à sua vontade revelada. Se ele aparecesse aqui como apareceu no Monte Sinai, com trovões e relâmpagos, todo mundo ia tremer aqui, porque seria aterrador. Mas esse temor que está falando aqui não é medo. Esse temor aqui está falando de respeito. Se você ouve a minha palavra e me respeita, você me obedece. Se você não me obedece, você não me respeita. Você não me teme. Você não tem consideração para comigo. É isso que ele está dizendo. Se você guardar a minha palavra, você tem consideração para comigo. Você respeita o meu nome. Você tem respeito por mim. Diz, o temor do Senhor, eu falei, é o começo da sabedoria. O homem sábio é que respeita a Deus. Esse é o homem sábio. Revela prudência todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Um homem que professa o nome de Deus, diz eu amo a Deus, eu gosto de Deus. Um homem que professa o nome de Deus, mas não obedece suas palavras, não tem nenhuma consideração pelo Senhor. Esse povo homem com os lábios, mas o coração está longe de mim. Diz outra passagem, o Senhor dizendo, visto que este povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. O indivíduo que ouve as ameaças de Deus na sua palavra, mas continua no caminho proibido por ele, demonstra completa ausência de temor a Deus. Como é que Deus diz, olha, não vá por esse caminho que você vai morrer, e a pessoa continua no mesmo caminho? Significa que ele diz, estou nem aí, quero nem saber, eu faço o que eu quiser, eu sigo a minha própria rota, eu não vou seguir as suas orientações. É interessante, quando Moisés anunciou uma das pragas, farei cair uma grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda, aí Moisés mandou esse recado para Faraó. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo. Todo homem e animal que se acharem no campo, se não se recolherem a casa, em caindo sobre eles a chuva de pedra, morrerão. Aí diz o texto, quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Eles ouviram a mesma palavra, mas só que eles não temeram.
E aí deixaram os animais no campo e o servo no campo. Quando a chuva de pedra veio, matou os animais e matou as pessoas que estavam ali. Mas alguns de Faraó que acreditaram, tiraram do campo. Então, quando eu temo a Deus, eu obedeço, eu acredito nas suas palavras e faço o que Ele manda. O homem que não tem interesse de conhecer a vontade de Deus evidencia que Deus é irrelevante para a sua vida. E você não quer saber nada qual é a vontade de Deus, como eu vou me conduzir? Ele não tem esse interesse, só tem interesse em saber o que Deus quer mostrar a pessoa que está apaixonada pelo Senhor, está atraída pelo Senhor. Diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Para que negócio de ensino? Para que saber o caminho do Senhor? Eu não quero saber o caminho do Senhor. Eu vou seguir o meu próprio caminho. Os não praticantes das palavras de Deus são pessoas em que o temor de Deus passa longe de suas vidas. Sim, uma pessoa que não faz o que Deus manda, não existe temor. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua uva de engano, o veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição, de amargura, são os pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. O homem que está na iniquidade, na transgressão, no pecado, é porque ele não teme a Deus. Ele chama atenção para isso. Andar temporariamente pelo caminho de Deus não deve ser confundido com o temor do Senhor, mas uma certa influência externa do Espírito Santo, mas sem penetração no coração humano. Judas andou com Jesus, mas ele não tinha o temor do Senhor, porque quando chegou no fim, ele vendeu Jesus por 30 moedas. Ele aparentemente parecia que tinha temor, mas ele logo se desviou, porque ele não tinha sido alcançado o coração. O temor do Senhor só vem quando Deus tira o coração de pedra e dá um coração de carne, né? A ausência de temor a Deus tem levado os homens a trilhar o caminho da morte. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-se do mal. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim vai dar na perdição. Quem não teme a Deus não passou pela experiência da conversão e precisa urgentemente de passar pelo novo nascimento. Eu desobedeço a Deus assim continuamente. Então é hora de você pedir: Senhor, mude meu coração. Tire meu coração de pedra, me dê um coração de carne, me ajude a andar nos teus caminhos, fazer a sua vontade. Não seja como nossos pais, Adão e Eva, que foram por caminhos errados, comeram do fruto proibido. Não, vinha por caminho de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Terceiro lugar, o papel da lei de Deus na vida do seu povo. A lei de Deus obedecida vai redundar em muitos benefícios. Vamos ler o 3? Se obedecer a Deus, o que é que vai acontecer na minha vida? Vamos ler o 3. Ouve, pois, ó Israel, e atentem os cumprirdes, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disseste o Senhor, Deus de seus pais. Que maravilha andar no caminho do Senhor. A felicidade é o bem imediato que usufruiremos ao fazermos a vontade de Deus. Se eu obedeço a Deus, eu vou ser uma pessoa feliz, porque eu estou fazendo o que Deus manda. Porque lembre, quando Eva e Adão comeram do fruto proibido, qual foi o primeiro impacto na vida deles? Tiveram medo. Ficaram tristes, foram se esconder da presença do Senhor.
Quando você está fazendo a vontade de Deus, você sente uma paz no seu coração, uma alegria no seu coração. Mas se negligenciarmos a vontade divina, seremos acometidos pela desgraça. O próprio Davi, que experimentou a desgraça, porque Davi cometeu o adultério e cometeu o assassinato. Ele aí faz uma oração: restitui-me a alegria da tua salvação. Ele perdeu a salvação, perdeu a alegria, porque estava andando pelo caminho errado naquele momento. A bênção da confirmação de que somos membros da família de Deus é uma graça para quem anda no caminho do Senhor, mas a dúvida para quem anda por caminhos não autorizados por Deus. Quando eu estou no caminho do Senhor, andando, fazendo a vontade do Senhor, eu vou receber a graça da certeza da salvação. Se eu ando no caminho do Senhor, eu tenho certeza que eu sou salvo. Se eu não ando no caminho do Senhor, eu fico, será? E se eu me encontrar com Deus agora, eu vou ter medo de estar na presença dele. Sabeis também, diz o evangelista, o apóstolo, sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Não pode ter certeza. Vai ser sempre uma dúvida, porque não está andando na luz como Deus está na luz. O homem que trilha pela lei de Deus recebe a graça da aprovação divina em todo o seu empreendimento. Mas os que andam fora do trilho do Senhor são por ele reprovados. Ande no caminho do Senhor e você vai ter a certeza que Deus está abençoando você. Sim, será como árvore plantada junto a ribeiros de água, qual dá fruto no tempo próprio, e as suas folhas não murcham. Pelo que quando estendeis, porque alguns são reprovados, né? Alguns estender as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicar as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Os que andam no caminho, Deus elogia. Homem sincero, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas o homem que anda fora do caminho, Deus dá um sinal negativo para ele. Quem caminha na estrada dos mandamentos de Deus terá a bênção da resistência contra os vendavais das tentações e provações. Mas os que optam pela estrada da transgressão já foram engolidos pelo inimigo da alma. Quem anda no caminho do Senhor, vai vir o temporal sobre a vida dele. A chuva, o vento, a água vai bater na casa e a casa não vai cair, porque ela está firmada na rocha. Mas a pessoa que anda assim, vacilando, ela já caiu. Primeira dificuldade, já desaba, porque ela não está firmada. Não está. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordar nos rios, soprar nos ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Pessoa que está firme no caminho do Senhor. Quem obedece ao Senhor será bem sucedido, o quanto sirva para a glória de Deus. Mas os desobedientes não têm a aprovação de Deus em nada que estão fazendo. Deus diz: olha, vou ser com você. Por onde você andar, o Senhor será contigo. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Os que perseveram em seguir ao Senhor receberão a recompensa eterna, mas os que negligenciam serão banidos da face do Senhor. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Essa obediência não é perfeita nesta vida, mas por causa de Cristo, que cumpriu a lei em nosso lugar, somos abençoados por Deus. Cristo está à direita do Pai, intercedendo por nós, dizendo: olha, eu morri por ele,
eu cumpri a lei por ele, eu recebi a penalidade da lei por ele. Por isso, tudo que a gente faz, Deus aceita por causa do Senhor Jesus Cristo e também vai nos recompensar. Não é uma salvação pelas obras, porque a lei foi dada depois que eles foram salvos dos egípcios. As obras são evidências da salvação e não a causa dela. Quem recebe a Cristo, quem recebeu a Cristo, vai andar de acordo com a lei. Como é que eu sei que aceitei Jesus no coração? É que mesmo sendo fraco nesta vida, eu vou procurar andar no caminho do Senhor. Claro que eu vou ter de confessar muitas vezes que errei, mas mesmo assim, com a ajuda do Espírito Santo, eu vou vencer e vou receber a coroa da vida. Por último, o papel da lei na vida do seu povo. A lei de Deus, respeitada ou obedecida, é demonstração de amor pelo Senhor. Olha aí, versículo 4 e 5, vamos ler? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Então, vejam aqui, porque os brasileiros têm uma palavra, amor, que é para tudo. O amor de pai, o amor de mãe, o amor de amigo, é a mesma palavra que a gente usa. Mas os gregos têm 4 palavras para amor. E o amor que Deus está falando aqui não é um sentimento simplesmente. Tenho tanto amor por Deus. Mas às vezes o que a gente sente não é demonstrado. Esse amor aqui precisa ser demonstrado. Como é que eu posso saber que amo a Deus? É que eu obedeça a Deus. Veja, o sentimento de amor por Deus deve se expressar não admitindo ninguém na cadeira de Deus ou mesmo ao seu lado, porque Deus é único em nosso coração. Se eu amo ao Senhor, essa cadeira aqui é dele e ninguém senta nessa cadeira, nem fica do lado dele. Diz: não terás outros deuses diante de mim. Eu só creio em Deus, eu só sirvo a Deus, eu só adoro a Deus. Eu não tenho auxiliares. Ele é meu Deus, meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então Deus é único na minha vida. Não há eu pulando o muro para ir adorar outros deuses, que isso é traição, isso é adultério espiritual. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, louvado seja Deus. Todo aquele que está enamorado por Deus detesta qualquer coisa que se passa por Deus e recebe a adoração que deveria ser dado exclusivamente ao Senhor. Eu não posso me alegrar vendo uma pessoa adorando deuses falsos, porque a adoração deve ser dada a Deus somente. Só Deus deve ser glorificado, só Deus deve ser exaltado. Então, quando eu vejo a pessoa se prostrando a um orixá, a uma imagem, ou a um pastor, seja lá que for, e não ao Deus verdadeiro, eu devo ficar indignado com isso, porque a honra que deveria ser dada a meu Deus não está sendo dada. Paulo ficou com o espírito revoltado em face da idolatria dominante na cidade de Atenas. Ele viu um cara de ídolo, ele ficou comovido. Quem ama ao Senhor não usa indevidamente o seu nome e nem profana as obras das suas mãos. Quem ama o Senhor não brinca com o nome dele. Não fica com piadinha com o nome do Senhor. O nome de Deus, os judeus levavam isso tão a sério que eles nem escreviam o nome de Deus para não pecar. Eles não falavam o nome de Deus, porque eles ficavam com medo. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque ele não terá por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Ninguém aqui que tem mãe viva, ninguém vai querer que brigue com o nome da sua mãe. A gente fica indignado. Se o cara pode até bulir com o nosso pai, mas se bulir com o nome da nossa mãe, vai ter briga, vai ter guerra. Muito mais deveria ter pelo nome do Senhor.
Quando alguém está contando uma piadinha sobre Deus, sobre as obras de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a igreja de Deus, nós devemos ficar indignados com isso, porque é trazendo lama ao nome do Senhor. Se temos sentimentos por Deus, haverá prazer em estar um dia inteiro em sua presença, seja em particular, seja em família, seja na congregação, adorando ao Senhor, porque Ele é digno, Ele é grande e Ele tem feito maravilhas. Qualquer pessoa que namora fica contando as horas para chegar o momento de ver a namorada, o namorado. E se possível passa o dia inteiro, parece que o dia passa rápido. Como é que uma pessoa que ama a Deus não quer adorar a Deus? Aleguei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se não adora aqui, eu adoro em casa. Se não adoro em casa, eu adoro sozinho. Mas eu adoro porque eu gosto de estar na presença do Senhor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. É o dia de eu ver meu Deus. É o dia de louvar meu Deus. É o dia de eu agradecer a meu Deus. Então, quando amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Desprezar a lei de Deus ou falar mal dela é típico de um indivíduo que não ama ao Senhor. Mas sentir prazer e obedecer aos mandamentos é o indivíduo apaixonado pelo Senhor. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Muitas declarações de amor a Deus são falsas, porque não guarda os santos mandamentos de Deus, mas quem obedece à palavra do Senhor verbaliza em ações o genuíno amor pelo Senhor. Sim, é aquele eu te amo, mas não dá presente, eu te amo, mas não trata bem, eu te amo, cadê? Eu preciso tratar bem, e o Senhor disse, se alguém disser ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É teste, é prova. Os mandamentos do Senhor não são pesados, desagradáveis e injustos para quem ama a Deus, mas preciosos, orientadores e terapêuticos. Ah, como eu amo a tua lei. Para mim, toda a palavra de Deus é gostosa, é maravilhosa. Ainda aquelas que têm a reprovação são boas para a minha edificação, para a nossa edificação. Quem não anda no caminho do Senhor, não o ama e necessita ser salvo por Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aí eu concluo dizendo algumas coisas aqui para vocês lembrarem. A lei de Deus aponta para o cristão o caminho de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como é que eu vou ser santo? Observando segundo a sua palavra. A lei só pode ser observada por quem já foi batizado com o Espírito Santo, porque é pelo poder do Espírito Santo que nós podemos obedecer à lei. Vai tirar o coração de pedra, dá o coração de carne, coloca o Espírito Santo dentro, aí o Espírito Santo vai fazer cada um aqui andar no caminho do Senhor. A obediência à lei não salva, porque não a obedecemos perfeitamente, mas evidencia que fomos salvos pelo Senhor. Como é que eu sei que sou uma pessoa salva? É porque, pela graça de Deus, eu estou andando no caminho do Senhor. A lei revela o que é pecado para Deus e a necessidade que temos de um Salvador. Por isso, todos nós precisamos de Jesus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Deus nos abençoe.